E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 60. Estou aqui com o Malu Perini, host e rosto do podcast. Olá, pessoal. Veja que o clima tá tão tenso entre a gente que ele nem me apresentou com a minha mulher, né? A minha digníssima Porque eu não sei se esposa. até o final do episódio vai continuar sendo. Gente do céu. Então, para deixar o episódio o mais atual possível. Eu avisei, né, para os nossos convidados de hoje que a gente vai falar de persuasão, mas eu falei, olha, gente, o clima está tenso entre a gente, pro pessoal que fica aí achando que a gente nunca briga. Te briga. Pior que a gente nem brigou, a gente só tá estressado. Não, ela brigou comigo. Eu não fiz nada de errado, entendeu? Caramba, não foi isso que aconteceu. Foi isso. A persuasão não está rolando aqui entre a gente, inclusive. Mas, dentro desse tema ainda, vocês sempre foram pessoas persuasivas? Cara, posso falar? Sim. Eu ia falar entrando um pouco nessa história, assim. Eu vou dizer... Nasceu com você no berçário? Já tava lá falando pro outra criança. Cara, eu sei exatamente quando eu aprendi persuasão. Quando exatamente. Foi recente eu descobri isso. Quando eu tinha 9 anos, mais ou menos, meus pais se separaram. A minha mãe foi se mudar. A gente morava em Curitiba, no Paraná, e a gente se mudou para Santa Catarina, eu e minha mãe. A gente morava numa casa incrível, uma mansão, vamos dizer assim. Meu pai tinha grana e tal, torneiras, tipo, banhadas a ouro, nesse nível. E a gente saiu de lá e foi morar numa garagem, literalmente uma garagem onde guardava carro. O meu vô, que é pai do meu pai, emprestou pra minha mãe morar. A gente morou 3 anos nessa garagem. Pra você ter uma noção, era uma garagem que era um bar também, misturado com bar, então tinha uma mesa de sinuca na sala da minha casa, assim. Meu pai ficou 8 meses sem me ver. E normal, criança ali e tal, normal. E quando ele foi me ver, ele saiu comigo, me levou pra almoçar em restaurantes ali, era Itajaí, então do lado de Itajaí, quem conhece, tem Balneário Camboriú, que é uma cidade muito massa. Então ele me levou pra passear ali, em comer restaurante e tudo mais, me levou pra dormir no hotel, nunca tinha dormido no hotel na vida. E quando eu cheguei em casa... Você tinha 9 anos? Tinha 9 anos. 9 para 10, né? Quando eu cheguei em casa, eu cheguei feliz em casa. Falando assim, mãe, cara, foi muito incrível tudo que aconteceu e tudo mais. E o estado de humor da minha mãe mudou completamente no momento que ela me viu feliz. Ela alucinou, ficou maluca. Você tá feliz por ter com esse cara que destruiu nossa vida e tudo mais, eu tô separada, estamos aqui morando nessa garagem, você tá feliz e tudo mais. Mano, ela ficou tão nervosa que ela chegou a falar assim, então vai morar com ele, comigo eu não quero que mais você more. Né? E eu, criança ingênua, pensei, o meu pai não vai querer que eu more com ele. Eu conheço meu pai, ele não vai querer que eu more com ele. Ele quer tocar a vida dele. E minha mãe não quer mais que eu more com ela, eu me vi literalmente morando na rua. Eu falei, cara, ela vai arrumar minhas coisas, porque ela já começou a se movimentar e tal, vai morar com seu pai agora. Meu pai não vai me aceitar, vou morar na rua, mendigo, vou virar. E aí eu entrei em desespero. Arquétipo do mendigo, como eu disse no episódio anterior, sempre em pauta e tá dando certo na sociedade aí. Tem gente usando. A pessoa não tá entendendo nada, mas quem é assíduo aqui no Instagram, no YouTube vai entender. Cara, e aí o que aconteceu? Bom, as coisas esfriaram, depois de algumas horas eu descobri que eu não ia ser expulso de casa. Tudo se esfriou. E aí eu descobri que eu precisava lidar com a minha mãe do jeito que ela queria. Na outra vez que eu saí com meu pai de novo, eu voltei pra casa triste dessa vez, de propósito. Simulando triste, embora eu estivesse feliz. Né? E eu voltei triste, eu falei, poxa mãe, que droga, né? Tem que sair com o pai, eu sou obrigado a sair porque é filho, né? Então, mas nossa, tem como você dar um jeito pra eu não sair mais com ele, é muito chato ele. Né? Aquele jeito dele é muito chato. E eu continuei a sair com meu pai. E aí eu aprendi, cara, e na verdade sim, a minha vida, né, eu sou o último filho, uma treta, sabe? Meus irmãos, tudo muito mais velho que eu. Então, os meus pais, eles me tratavam como se fosse um boneco. E agente secreto também, tipo, agente duplo eu era. Eu tinha que contar coisas da minha mãe pro meu pai e coisas do meu pai pra minha mãe. Só que eu não podia contar pro meu pai coisas grandes o suficiente que quisesse ligar pra minha mãe, porque senão eu tomava um pau também. Mas eu precisava alimentar ele com alguma informação. E eu precisava contar coisas do meu pai pra minha mãe, mas também não grande o suficiente pra ela ligar pra ele. Espero de vez em quando não estejam assistindo esse episódio nesse momento. O meu pai já faleceu e minha mãe, ela sabe dessa história e tá tudo certo. Eu conto isso aqui. A primeira vez ela ficou muito chateada, mas depois ela entendeu. Que bom não, né? Que triste. E, cara, eu comecei a aprender a andar no limite. Eu errei várias vezes. Então eu errei e tomei pau várias vezes por ter contado coisas demais. Só que se eu não contasse, se eu não tivesse informação pro meu pai, ele não ia querer sair comigo, porque o
O único interesse dele sair comigo era ter informação da minha mãe. Era o único interesse dele. Gente boa, teu pai. É, gente boa pra caramba. E a minha mãe, mano, ela não queria que eu saísse, mas ela queria informação também. Então, ali eu aprendi a entregar pras pessoas, persuadir, entendi a como persuadir, entendi, mano, várias coisas, assim. Hoje eu olho pra trás e eu falo assim, não teria como eu fazer um monte de coisa que eu faço hoje sem ter percebido a antropologia lá dos meus pais, do jeito que eles viviam, não teria um monte de coisa que eu não teria feito hoje. Sabe que interessante isso que você estava falando, né? E, poxa, a gente pode falar que você cresceu em um lar problemático, Sim, com esses problemas entre o seu pai e a sua mãe. E isso é uma desvantagem. Só que certas desvantagens depois se tornam vantagens. É aquele livro do Malcolm Gladwell, que eu já citei aqui, o Davi Golias, porque foi através desse livro que eu li pela primeira vez sobre dislexia e tinha um teste lá para ser feito, que não era um teste que vai diagnosticar aquilo, mas a gente fez, a Malu gabaritou o teste e foi, então vamos correr atrás de um diagnóstico. E de fato ela é disléxica. Mas naquele livro o interessante é como que ele falou de dislexia. Era uma moça que trabalhava com isso, não sei se ela era psicóloga, psiquiatra, mas ela foi dar uma palestra para CEOs e donos de empresas sobre a importância de contratar pessoas que têm distúrbios de aprendizagem. E ela chegou lá, a primeira pergunta que ela fez, né, era: quem aqui tem algum distúrbio de aprendizagem? Ela esperava que quase ninguém tivesse. E quase todos tinham, assim, levantaram a mão falando: eu tenho tal problema, eu tenho déficit de atenção. Ela viu, caramba, como é que esses caras chegaram a posições de poder desse nível? Ela viu, bom, como eles não conseguiam um emprego de maneira corriqueira, na comparação de currículo ficavam atrás, ou não faziam um concurso público, que não iriam bem na prova, eles tiveram que dar um jeito, muitas vezes abriram um negócio, e hoje são donos de negócios, ou dirigem negócios dos outros, depois de ter feito alguma coisa. Então, era uma desvantagem que virou uma vantagem no final das contas. Bem interessante. E com a sua história de vida também. Mas o que eu ia dizer era que o Bruno é uma pessoa muito persuasiva e sempre foi, tá? Eu não acho que sempre fui. Eu tenho aqui na minha cabeça o quando. É que você me conheceu, já era. Ah, então. Você me conheceu, já era. Inclusive, pegava todas as mulheres da balada, só persuasinha nas mulheres. Olha aí, ó. É verdade, o João. Mas depois eu falo Tinha disso. técnicas. Depois eu falo disso. Quando é que foi o teu? Esperto. Cara, óbvio que não, né? Não nasci persuasivo, né? Eu sempre fui uma criança que brincava sozinha e bem introspectiva, tímido pra caramba. E de poucos amigos, assim, né? Não porque eu não era uma criança chata, mas era um nerdola que gostava de mais tecnologia numa época que não tinha tanta tecnologia. Mas eu aprendi cedo ali, meu pai é muito empreendedor, assim, vou dizer muito negociante, né? Acho que ele teve muita iniciativa, pouca acabativa com as coisas. Mas eu via um alto poder de convencimento das pessoas que meu pai tem, né? Meu pai foi morador de rua, vendia bala no trem, e foi uma história que o que você falou, né? Aquela dificuldade da vida dele na infância e adolescência dele fez com que ele aprendesse algumas coisas de forma prática, né? Talvez um pouco mais duro, de forma mais dura, né? Do que você perguntar para alguém que sabe daquele tema. Mas eu via aquilo. E aí, quando meus pais se separaram, eu também era muito novo, eu me vi numa situação que eu já tinha um desejo, assim, de empreender, porque eu via meu pai fazendo isso, né? Um monte de negócio e etc e tal. E um dia eu me vislumbrei para uma placa, assim, e falei, caraca, que negócio bonito, lindo. E aí descobri que aquilo era design e tal. Aí veio o desejo daí de ter uma agência, né? Que foi de onde eu tô aqui hoje por conta desse desejo. Eu consigo entender isso bem claro. Mas eu aprendi muito mais sobre persuasão na prática, sobre persuadir pessoas, ou convencer pessoas, ou vendas. Foi indo para a prática, assim, sabe? Eu também, eu não mergulhei nos estudos, né? Eu abandonei os estudos no primeiro ano do ensino médio, depois eu terminei, assim, porque muita gente ficou me enchendo o saco para ter um diploma, e eu já via que aquilo não fazia sentido para mim, porque eu já estava na prática. 18 anos eu saí de casa, já tinha aberto uma primeira empresa e tal, um primeiro negócio. Mas naquela época eu ficava lá na gráfica, que era o meu negócio, e eu tinha que vender, então eu tinha que fazer grana com aquilo, eu tinha responsabilidades, então eu tive que aprender na prática como fazer as vendas. E eu fui olhar para as pessoas, né, que faziam isso. Eu aprendi muito com o Flávio Augusto no YouTube naquela época, no começo do Geração de Valor. E, cara, de manhã eu tava na loja, final de semana eu tava de garçom na praia,
E ali foi a minha escola de persuasão, de vendas, a principal de todas, assim. Nossa, Porque o carioca da praia, rapaz, se Mano, esses homens botassem a força que eles botam ali, eles é são louco, sensacionais. é louco. E Eu não sei se vocês já foram no Rio, na praia, louco. mas os ambulantes são incríveis Incríveis. na venda, não tem como. No mínimo, você para pra assistir o show, porque é um show. É bizarro. E ele vende sem vender e é incrível. E eu trabalhava, era garçom na praia em Búzios, e era muito gringo, né? Então o gringo já fica meio vislumbrado com o brasileiro, né? E, putz, eu era uma praia meio chique assim e tal, então era uma galera mais high level no sentido Poder social, aquisitivo. de poder aquisitivo. Então era um jeito diferente de convencer essas pessoas, né? Eles não gostavam muito daquele alarde todo, mas eles gostavam de ser, chavecado assim, sabe? Cuidado, levar uma parada que você tá percebendo. Putz, eles estão ali almoçando e tudo mais, você leva uma bebida que você já viu ele beber no outro dia, ou um pouco antes, sem ele pedir e tudo mais. E se ele negar, tudo bem, você leva de volta. E você traz coisas que não tem no restaurante, você vê coisas que ele tá necessitando ali, ou tá com a família, ou o filho, aí você serve o filho do cara. Aí o cara, puta, já fica meio... sabe? Ele fica prestando mais atenção em você. E era assim que eu tirava as minhas principais caixinhas, assim. Eu ganhava muita caixinha em dólar, assim, tá? Muita caixinha em dólar, assim. Cheguei um dia que eu já ganhei $500 de caixinha. Nossa. Isso hoje já é um imóvel. Hoje já é um imóvel. Mas eu aprendi nesse trâmite de empreender, assim, sabe? Não ser persuasivo, obviamente. E foi mesmo prática. A gente vê que até agora a necessidade faz o sapo pular. Não é? Exato. No teu caso, Thiago, eu sei da tua história já, mas eu não sei se todo mundo conhece. Você também era um cara introspectivo quando era mais novo. Não, cara, primeiro assim, vocês estão dizendo que eu sou persuasivo, assim, porque, cara, eu não... Até agora você não sabia disso. Não, cara, eu não considero que eu sou um cara ultra persuasivo ou nada disso. E eu, aliás, nem sei exatamente se eu sou um cara pra, poxa, dar uma super aula do, nossa, qual é o grande segredo da persuasão e tal. Porque eu vejo algumas pessoas sendo persuasivas e quando eu olho para essas pessoas, eu percebo que comparativamente eu não sou. Entendeu? Eu definitivamente não sou. Mas acho que eu compartilho um pouco a história aqui do Júnior e do Juvenal sobre, cara, a circunstância que te faz desenvolver algumas habilidades, né? Então, poxa, é um pouco do... Sabe aquele cara que não se dá muito bem com as garotas e aí ele acaba ficando o cara engraçadão e ele vira muito amigo de todas, mas, cara, ele não faz nada, mas ele consegue ter um papo legal, ele é engraçadão e tudo mais. Cara, ele acaba desenvolvendo isso, né? Então, a circunstância te faz desenvolver muita coisa. Eu acho que, no meu caso... Eu vejo que eu tive muita influência do lado persuasivo do meu pai. Porque, cara, eu nunca vi alguém próximo assim, tão persuasivo quanto meu pai. É bizarro. É bizarro. O meu pai, eu via ele fazendo reunião às vezes, né? Porque meu pai sempre foi empreendedor. Eu vi ele fazendo reunião e era um show. Eu não conseguia entender como ele conseguia gerar um rapport, né? Eu estou falando tecnicamente, na época eu não sabia, mas como ele gera um rapport com as pessoas numa reunião, como ele conseguia levar as pessoas para a direção que ele queria, e etc. e tudo mais. Então acho que eu acabei modelando isso, mesmo que sem saber um pouco, né? Mas para mim, cara, eu considero que eu não sou um cara persuasivo, eu considero que eu sou um cara carinhoso. E verdadeiro, né? Porque, cara, quando eu tô conversando com as pessoas, assim, eu acho que eu sou um cara leve numa conversa, não quando eu tô bravo, que é raro, mas assim, eu sou um cara carinhoso e verdadeiro. Então, putz, eu realmente quero alguma coisa, e aí eu misturo o carinho com a verdade e um pouco da criança mimada que habita em mim. Sabe? Tipo, eu quero isso. Então eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E eu acabo persuadindo porque eu quero muito isso, não porque eu sou um cara bom na persuasão. Porque eu sempre, geralmente, quero as coisas que eu quero mais que todo mundo. Eu sou um cara muito intenso. Eu quero muito, mas quando eu não quero também, eu cago. Né? E eu mudo de interesse muito rápido. Eu sou um cara que tem um pouco de ansiedade. Né? Descontei isso na comida durante muito tempo, por exemplo. Então eu acho que o fato de eu querer mais que a maioria das pessoas, as poucas coisas que eu quero, misturados com a verdade, né, e um pouco desse carinho, que eu sou um cara mais leve assim com as pessoas e tudo mais, e as pessoas às vezes acham que isso daqui é sacanagem que eu estou fazendo porque tem alguma agenda oculta, entendeu? Mas é isso mesmo. Eu acho que me ajudam a persuadir, né, pelo que vocês estão falando. E no meu caso, compartilhei um pouco da história deles e modelei meu pai, mas sei lá, acho que nada muito além disso. Eu peguei o segredo do Thiago. Não, eu Acabei de pegar. Diga aí. Peguei.
Ixi. Cara, Vamos a essa Olha aí, revelação. ó, revelação. A agenda oculta de Thiago Nigro. Peguei um negócio que eu tava querendo pegar faz tempo já. Pegou um ar. Peguei. Mas não vai contar? Vou Cara, o que, Ah, que você tá, que pegou aí? susto. Não, Peguei. Essa mão embaixo da mesa. Você é do Rio? Ai, Você é do Rio? Não, deve ver se a carteira tá aí, Thiago. acabamos de perder o Carioca. o Thiago graças ao falou. Juvenal. O Thiago falou que ele quer muito, sempre quer as coisas e tal, tem ambição, né? Quer coisa. Isso quer é fazer. muito, isso é. Então, só que ele não parece. A diferença minha é que eu pareço. Eu sou afobado e eu sou ansioso e todo mundo que tá ao meu redor percebe. E ninguém que tá ao redor eu acho que percebe. Eu nunca percebi. Pra mim Mais parece sutil. que o sentimento que eu tenho é que as coisas aconteceram 100% natural. A palavra do Thiago tem Que ele foi crescendo, uma coisa assim milagrosa. Foi acontecendo, as coisas foram acontecendo. Milagrosamente, os bilionários aceitaram fazer live com ele. E as coisas foram acontecendo de forma natural. Cara, isso é muito louco, mano. Isso é muito bom, sabe? É um atributo muito foda. Tem uma coisa, sempre que o Thiago fala, e o Thiago realmente é um cara muito modesto, muito humilde, mas é impossível não pensar naquela síndrome do impostor. Você tem numa ponta a síndrome do impostor, que é você se julgar pior do que você é. Uhum. E na outra, o efeito Dunning-Kruger, que é você, mesmo não sabendo nada de um assunto, se julgar um expert. O Thiago tá muito mais próximo da síndrome do impostor, porque ele sempre fala, cara, você é melhor do que eu. Você é melhor não sei o quê. Ele fala pro Joel, você é melhor do que eu nisso aqui. E talvez em alguns pontos específicos a gente seja melhor mesmo. Mas no conjunto da obra, se eu fosse melhor do que você, por que eu não sou maior do que você em redes sociais? Por que você fala com muito mais gente do que eu? Por que você bate 1 milhão de views nos stories, cara? Eu posso explicar, mas isso não me torna melhor. Não, nesse ponto específico, é melhor. É objetivo, pô. Os lançamentos que você faz, a gente tem o mesmo time hoje. A gente usa os mesmos gatilhos muitas vezes. E você bate números maiores. Então, é lógico que eu entendo a sua modéstia, mas você é um cara foda no que você faz, Thiago. Por isso que todo mundo falou aqui, te elogiou, que você é um cara persuasivo. Porque de fato é. E esse truque da criança mimada é muito bom, porque ele rola no chão quando alguém não faz o que ele quer. E aí o pessoal fala, pô, vamos fazer o que ele quer. Obrigado, cara. Mas é verdade, cara, eu te admiro bastante. Em termos de negócios assim... É mentira essa parte do ele rola no da chão, criança tá? mimada Só é pra mentira. deixar claro. Mas eu te admiro, eu sempre falo quando perguntam de negócio pra mim, cara, um dos caras que mais também, entendem inclusive. de negócio, pra mim, é o Thiago. E é justamente isso que você falou, Júnior. Parece, né, que tá tranquilo, que as coisas estão acontecendo. Eu não vejo o Thiago com pressa, cara. Não, cara. Nunca Não tem vejo. pressa. Tá tranquilo, andando, não sei o quê, Nunca. sai da reunião. Cara, nunca tá com pressa e as coisas estão acontecendo, estão rodando. E é uma...